A partir desse momento, vou estar gravando esse encontro, depois eu disponibilizo, isso fica disponível para vocês na plataforma da Anhanguera, lá através do sistema aí da plataforma Teams da Microsoft. As aulas ficam todas gravadas lá disponíveis, mas eu ainda continuo colocando lá no canal do YouTube de uma forma razoavelmente organizada. Se alguém tiver dificuldade para acessar através da plataforma, vocês têm a oportunidade também de ter acesso a essa informação lá pelo YouTube, tá? Antes de começar efetivamente com o nosso bate-papo da aula de hoje, eu vou só comentar com vocês a respeito do trabalho que eu pedi para vocês fazerem. Tinham ficado aí aparentemente algumas dúvidas aí com relação ao que faria, como faria, quais eram as datas, tal. Eu tinha ficado de passar isso para vocês. Eu optei por fazer isso hoje nesses 5 primeiros minutos da aula, inclusive porque já fica gravado. Então, se alguém perdeu a aula, não teve oportunidade, depois é só assistir esse comecinho da gravação que vocês aí conseguem facilmente aí as informações a respeito do trabalho, tá? Então, pronto, está aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela do Word aqui, que é a mesma coisa que eu passei lá no WhatsApp. Eu só vou explicar para vocês mais ou menos como é que vai funcionar isso, para que a gente não tenha nenhum problema, tá? Eu separei, gente, por uma questão de facilidade para vocês não terem que escrever um livro de imunologia em cada grupo. Eu separei os principais temas aí acho que são temas mais relevantes para a imunologia clínica, em provas que são baseadas aí nessas reações antígeno-anticorpo, tá? E eu separei isso em seis momentos diferentes aí, em 6 temas diferentes, e eu gostaria que entre vocês mesmos, vocês se definam aí qual grupo vai fazer qual tema. Eu gostaria de ter pelo menos um trabalho de cada tema diferente, tá? Isso deixa o processo aqui, de maneira geral, um pouco mais... acho que fica mais enriquecido. E aí, no final, quando cada grupo terminar o trabalho, vocês compartilhem entre vocês os temas que vocês fizeram, para que todo mundo tenha acesso a todos os trabalhos. Tá? Então, eu coloquei aqui no primeiro tema, técnicas de precipitação. Então, a gente falou que existem algumas técnicas de aglutinação, algumas técnicas de precipitação, fora as técnicas com reagentes específicos, né, que é imunofluorescência, ELISA, quimiluminescência, enfim, aquelas outras técnicas todas. Então, os 3 primeiros temas, cada um deles, um vai falar sobre as técnicas de precipitação, o segundo sobre técnicas de aglutinação em látex, e o terceiro, técnicas de imunofluorescência, ELISA e quimiluminescência, de forma relativamente geral. O que é interessante para que esse trabalho fique diferente do trabalho que vocês fizeram anteriormente? É que o grupo que for falar especificamente sobre técnicas de precipitação, que aborde não só a metodologia, quais são as variantes, quais são os tipos de precipitação, que são aquelas imunodifusões radiais, a gente pode fazer imunodifusão com eletroforese. Então, tem uma série de metodologias diferentes. Então, vocês abordam cada uma das metodologias e tragam, no final do trabalho, exemplos de usos clínicos onde são empregadas essas técnicas de precipitação. A mesma coisa para as técnicas de aglutinação em látex, tá? E aí eu já deixei até alguns exemplos como sugestão, como o fator reumatoide, a proteína C reativa, o ASLO, tá? Que são exames corriqueiros em laboratórios de análises clínicas que são baseados em técnicas de aglutinação.
e as técnicas de imunofluorescência, ELISA e quimiluminescência. Então, dizer o que é uma técnica direta, uma técnica indireta, no caso do ELISA, que a gente tem lá o sanduíche, quando que cada uma dessas reações vai ser quantitativa, quando ela é qualitativa, quais são os tipos de marcadores que são utilizados. Então, vocês fazerem uma abordagem sobre a parte mais básica aí de como funcionam essas técnicas. Quem for fazer o terceiro grupo, como a quantidade de técnicas é um pouco mais extensa, vocês não precisam ficar também se preocupando em trazer muitos exemplos. Os exemplos para o terceiro grupo eu separei e ficou como o quarto tema. Tá? O quarto tema, então, o grupo vai comentar a respeito de coleta de amostra, então, como é que se faz coleta, transporte de amostra, período de validade de uma amostra, por quanto tempo a amostra se mantém estável, quais são os cuidados, como deve ser feito, que tipo de coleta que é feita, tá? O que acontece na análise laboratorial e agora sim, quais são os principais exames imunológicos para identificação de doenças causadas por bactérias e por vírus. Então, aqui, vou dar um exemplo para vocês. Diagnóstico laboratorial da sífilis. Então, a coleta é de tal jeito, a análise laboratorial é feita de tal forma e os resultados são interpretados de tal forma. Aí eu vou falar, por exemplo, de análise laboratorial, sei lá, de HIV, tá? Então, como é que é feita a coleta, como é que é feita a análise, como é que a gente interpreta os resultados. E aí vocês podem escolher umas 3, 4, 5, 6 doenças que vocês acharem mais significativas ou coisas que vocês tenham mais curiosidade em saber. Podem até, se quiserem fazer aproveitar esse momento da pandemia, se quiserem falar sobre o diagnóstico laboratorial do coronavírus, tá? Que não é nada novo. Então, falar sobre como é que se coleta o material. E aí a gente tem, para coronavírus, a gente tem 3 metodologias diferentes. A gente tem lá os testes rápidos, que são os imunocromatográficos. A gente tem as provas de PCR, né? Que é a gente encontrar vestígios virais, material genético viral no paciente que está doente, essa que a gente faz a coleta com o SWAB lá nas fossas nasais e na orofaringe, e também os exames de identificação de IgG e IgM que são feitos através do sangue. Então, vocês podem escolher de forma livre, fica a critério do grupo, os exames que vocês acharem mais importantes para o quarto tema. Procurem colocar pelo menos, gente, umas 2 ou 3 identificações de patologias causadas por bactérias e pelo menos umas 2 ou 3 causadas por vírus, porque existem às vezes algumas pequenas particularidades, a gente tem algumas pequenas diferenças que são interessantes de vocês saberem. No final das contas, muito do que vocês vão falar na parte de análise laboratorial, e que talvez seja o que vocês não precisem ficar estendendo demais, é justamente porque são técnicas ou de imunofluorescência, ou de ELISA, ou de quimiluminescência, na esmagadora maioria das vezes. Tirando o PCR do coronavírus, que não é imunologia, tá? Isso é biologia molecular, a gente trabalhar com o RNA viral, não é uma coisa de imunologia clínica, tá? Como quinto tema, eu achei interessante também diagnóstico de respostas de hipersensibilidade. Então, vocês devem se lembrar lá da disciplina de imunologia básica de vocês, que nós temos basicamente 4 tipos de hipersensibilidade, e literalmente hipersensibilidades do tipo 1, 2, 3 e 4. Tá? E dentro das hipersensibilidades do tipo 1, a gente tem as alergias, consideradas alergias agudas, tá? Então, também é uma coisa interessante vocês comentarem como é que a gente faz diagnóstico laboratorial, não só das hipersensibilidades do tipo 1, que dá para fazer diagnóstico laboratorial de todas as hipersensibilidades. Então, vocês abordem esse tema também, que normalmente desperta aí bastante curiosidade, os alunos costumam achar bastante interessante,
como é que a gente faz basicamente aí diagnóstico de funções alteradas do sistema imunológico nas respostas de hipersensibilidade. E de brinde, para quem tiver curiosidade de como é que faz diagnóstico laboratorial de alergia, diagnóstico laboratorial das alergias vai aparecer aí nesse 5º tema, tá? E no 6º tema, eu deixei aí para vocês uma parte que vocês talvez já tenham aprendido alguma coisa na disciplina de imunohematologia, mas exatamente como se faz a tipagem sanguínea, qual a importância disso, qual o impacto disso, não vou dizer como faz, porque senão fica um trabalho muito curto, tá? E aí a gente sabe que a gente tem metodologias diferentes, a gente pode fazer tipagem sanguínea em tubo, em placa, em gel, tem várias formas diferentes de fazer, e a gente tem também tipagens que são chamadas de tipagens diretas ou tipagens reversas. A tipagem direta, só para adiantar para vocês, é basicamente o que a gente vai conversar hoje, é quando a gente usa um reagente na forma de um anticorpo para procurar o antígeno de forma direta na superfície da hemácia que a gente quer pesquisar. A tipagem reversa é o contrário. A gente usa um reagente particulado, pode ser uma hemácia, pode ser uma partícula de látex impregnada, tem várias metodologias para isso, e aí o meu material de pesquisa é o soro do paciente, aí eu vou procurar os anticorpos anti-RH e ABO, então na tipagem reversa a gente faz a tipagem buscando os anticorpos. Então por que existe tipagem direta, por que existem tipagem reversa, e basicamente falar alguma coisa em cima disso. Como a turma de vocês não é uma turma gigantesca, eu pus um número de temas aqui que foi de 1 até 6. Se vocês tiverem com dificuldade de separar os 6 temas para vocês falarem, se vocês tiverem que deletar um, ignorem o último, tá? Então, vão se dividindo aí em ordem. Então, separa um grupo para o primeiro tema, um grupo para o segundo, um para o terceiro, um para o quarto, um para o quinto, e se não sobrar gente para fazer o 6º tema, se for para não fazer algum, não façam o 6º, porque basicamente é o que a gente vai acabar conversando hoje, tá? Tudo isso já está lá no WhatsApp, eu coloquei inclusive no arquivo do Word, mas eu quero deixar isso claro para todo mundo. A data limite para entrega dos trabalhos é dia 11 do próximo mês, então hoje nós estamos aqui no dia 28, até o dia 11 vocês ainda terão 2 semanas para a realização desse trabalho. Como de costume, vocês, por favor, me enviem o trabalho para o meu e-mail institucional, tem uma cópia do meu e-mail institucional de novo aqui, e eu vou pedir para que, por favor, me encaminhem através desse e-mail. Não mandem pela plataforma do AVA, porque eu realmente não... o e-mail, quando vocês me mandam pela plataforma dentro do AVA, ele não chega no mesmo lugar que se vocês colocarem um programa comum aí de mandar e-mail e me mandarem por aqui, tá? E como sugestão, eu estou deixando para vocês aqui no final, então, pessoal do grupo 1, terminou de fazer o trabalho, disponibiliza para os colegas, pode utilizar o grupo do WhatsApp, lá pelo WhatsApp dá para a gente encaminhar arquivo de documento, tá? Para que todos os alunos tenham acesso a todos os temas, uma vez que isso aqui pode ser matéria de prova, tudo mais. Então, a partir do momento que vocês têm aí um trabalho bem feito, ele pode funcionar como um resumo que vai ajudar e orientar o estudo de vários alunos aí, tá? Então, passem para os colegas de vocês os trabalhos que vocês fizerem. Então, é interessante que todo mundo tenha depois para poder estudar todos os trabalhos. Então, eu acho que dessa forma ficou mais organizado. Eu sei que tinham algumas pessoas que estavam me questionando, me perguntando o que vai fazer no trabalho, como é que faz, como é que deixa de fazer, o que é para fazer, o que não é para fazer. Eu pedi para algumas pessoas que estavam falando direto comigo lá no meu WhatsApp para ter um pouquinho de paciência, que eu gostaria de explicar de uma vez para o maior número de pessoas possível, e eu acho que a gente fazendo isso aqui, inclusive deixando gravado esse início da aula, esse vídeo,
quem chegou atrasado, ou quem não assistiu, ou quem perdeu essa orientação do trabalho, simplesmente assistir os 5 a 10 primeiros minutinhos desse vídeo, tem aí toda a explicação discriminativa a respeito do trabalho que vocês deverão fazer. Ficou claro, gente? Isso está tranquilo para todo mundo? Vocês entenderam qual que é a ideia aqui, o que vocês devem fazer? Eu estou vendo aqui no WhatsApp que alguns já estão separando, né? Já vi que teve gente que pediu aqui o terceiro tema, o sexto, o primeiro, tá? Então, se organizem aí, se dividam, tá? Eu só vou pedir para que ficou faltando ainda Opa, derrubei. Ainda ficou faltando o segundo e o terceiro tema, não deixem de fazer, tá? São eles bastante interessantes, tá? Para esse tipo de pesquisa, vocês podem utilizar livros de imunologia clínica. Eu vou sugerir bastante que vocês tentem utilizar algum livro de imunologia clínica. Não fiquem restritos apenas a pesquisas de internet, tá? Muitas vezes as pesquisas, quando são feitas de internet, elas não têm aí todo o protocolo científico, toda a parte técnica, principalmente com relação ao passo a passo, como deve ser feita. Então, só tomem um cuidado um pouquinho com excesso de pesquisa só na internet. Procurem consultar pelo menos um livro de imunologia clínica, que eu acho que facilita bastante a vida de vocês. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Por favor, pode falar. Acredito que por enquanto não, professor. Então, tá. Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela aqui de imunematologia, na verdade, tá? Simplesmente para ir mostrando para vocês aqui o que vai me interessar. Isso aqui tem lá no AVA de vocês, tá? Eu acho que está lá no 3.1, 3.2, alguma coisa assim. Esse material já está lá disponibilizado para vocês, é o mesmo que eu tô mostrando aqui. E como isso aqui é uma aula que, se eu for fazer ela inteira, a gente vai passar bastante do nosso horário de aula, a gente vai estourar às 11 horas da manhã, e vocês têm uma disciplina inteira para imunematologia. Então, eu vou utilizar esse material aqui mais como uma revisão de algumas coisas que vocês já viram da imunematologia, mas o que me interessa mais nesse bate-papo de hoje é literalmente a parte da bancada, a parte que a gente vai para o laboratório e como é que a gente realiza essas técnicas de diagnóstico de tipagem sanguínea de forma direta ou indireta no laboratório. O que a gente faz, tá? Então, a gente vai trabalhar basicamente aqui, nesse caso, com reações de aglutinação. Normalmente, tipagem sanguínea é feita com prova de aglutinação, tá? E aí tem toda aquela história, né? Que a gente conhece, que a gente sabe, que existe uma deixa eu ver aqui, a página inteira, fica mais fácil. Não muda de página, que saco. Não, chato isso. Enfim, existe aqui aquele preceito de que a gente sabe que existe uma incompatibilidade entre diferentes tipos sanguíneos, tá? Essa incompatibilidade é natural, tá? E a gente sabe que essa incompatibilidade ela pode levar uma série de complicações com relação à transfusão, pode influenciar em transplante de órgãos e tecidos, uma série de coisas. Tá? Então, a primeira vez que foi descrito um sistema sanguíneo foi lá por Landsteiner. Vocês devem ter ouvido já essa história umas 500 vezes, em 1901, ou seja, no
no pontapé inicial lá do século XX, bem no comecinho, tá? Ele descreveu o grupo sanguíneo que hoje a gente chama de ABO, tá? Então ele falou o tipo A, o tipo B e o tipo O, e posteriormente, depois outros autores acabaram descrevendo o que a gente tem como tipo sanguíneo AB, que compõe aí todos os grupos sanguíneos do sistema ABO, tá? Então isso é uma coisa que não é nova, a gente conhece isso há bastante tempo e a gente tem o estudo, o conhecimento dessa tipagem sanguínea, desses tipos sanguíneos, ele está diretamente relacionado, principalmente, com transfusões sanguíneas. Então, o que a gente precisa conhecer? O que a gente precisa conhecer que tem uma importância grande na transfusão sanguínea? A gente precisa conhecer o fenótipo daquela hemácia que está sendo transfundida, ou seja, conhecer o fenótipo significa a gente conhecer quais são as proteínas que estão sendo expressas naquela hemácia, quais são as proteínas que ela tem na sua membrana, porque justamente a presença de algumas dessas proteínas pode induzir reações imunológicas severas e a gente ter problemas transfusionais bastante graves. Essas reações transfusionais, quando são graves, não é muito comum, mas quando elas são graves, elas podem terminar com o óbito do indivíduo que recebeu um sangue muito incompatível. E de todos os sistemas sanguíneos que a gente conhece, de todos, são vários, tá? Tem um monte de sistema sanguíneo, e eu não vou ficar discutindo cada um deles com vocês, de novo, sei lá, na Imunemato, mas a gente tem dois que são fundamentais quando a gente pensa em transfusão sanguínea, que é o famoso sistema ABO, que foi lá descrito pelo Landsteiner, né, que vai dizer para a gente se o indivíduo tem hemácias ou tipo sanguíneo do tipo A, ou o indivíduo pode ser do tipo B, ou ele pode ser do tipo AB, ou do tipo O. Então, o sistema ABO ele vai dar essa informação para a gente. E existe também o sistema RH, que eu não sei o quanto vocês aprenderam de RH, mas o RH ele tem 3 antígenos, são 3 proteínas de membrana de hemácia, na verdade, que a gente deve levar em consideração, tá? Então, as proteínas do sistema RH, a gente tem lá uma proteína que a gente chama de C de cavalo, outra que é a proteína D, tá? O D de dado, e depois tem a proteína E, tá? O E de elefante. Então, a gente deve pesquisar proteínas C, D e E quando a gente quer classificar o sistema RH dos indivíduos. Agora, dessas 3 proteínas, entre o C, o D e o E, a proteína D é a que tem o maior impacto nas reações transfusionais, tá? Porque é uma proteína de mais fácil acesso, ela é mais imunogênica, então a resposta imunológica na presença dessa proteína D é mais significativa. Então, não é muito incomum quando a gente quer simplificar a tipagem do RH, a gente pesquisar apenas a proteína D. Tá? Então, a gente pode pesquisar apenas a proteína D porque ela é a que tem mais importância. O que eu acho importante que vocês saibam é que o sistema RH ele não é composto por uma única proteína que vai dizer RH positivo ou RH negativo. São 3 genes que vão expressar 3 proteínas diferentes, da proteína C, a proteína D e a proteína E. Então, são 3 proteínas e cada uma delas pode ter um papel em reações transfusionais. Quando a gente está pensando em transfusão sanguínea, as reações transfusionais elas acontecem basicamente por conta da proteína D, tá? Essa proteína D. Então, normalmente, quando se faz a tipagem sanguínea, se leva em consideração essa proteína aqui, por isso que algumas vezes a gente se refere aqui ao sistema RH-D. A gente está falando de uma das 3 proteínas apenas do sistema RH.
tá? Então, além da gente conhecer a hemácia, e quando a gente fala em fenótipo, é porque existem algumas alterações genéticas que a pessoa pode ter o gene para fazer uma determinada proteína e ela não expressar na sua hemácia. Então, a gente determinar o fenótipo é ver o produto do potencial genético daquele indivíduo. E uma outra coisa que a gente pode fazer também é que a gente sabe que o indivíduo, por exemplo, que ele é do tipo sanguíneo A, ele não vai fazer anticorpos anti-A. Se ele fizer, ele pode ter uma anemia hemolítica autoimune, tá? Então, está associado a uma doença autoimune, existe um caso de saúde e não deve fazer. Então, além da gente conhecer o fenótipo da hemácia, o fenótipo da célula, é importante também a gente conhecer quais são os anticorpos que tem no plasma daquele indivíduo, tá? Principalmente no indivíduo que vai ser receptor daquelas hemácias doadoras. Então, não adianta só a gente conhecer o fenótipo do sangue que vai estar sendo transfundido, mas é importante a gente também conhecer quais são os anticorpos que o indivíduo receptor tem. Então, isso aqui tá diretamente relacionado, quando eu falei para vocês lá no tema do trabalho, que a gente podia ter, tá aqui, ó, quando a gente fala na tipagem sanguínea, que é a tal da tipagem direta ou a tipagem reversa. A tipagem direta, ela está relacionada ao conhecimento do fenótipo. A tipagem reversa, ela está aqui relacionada ao conhecimento, à pesquisa dos anticorpos plasmáticos, dos anticorpos sanguíneos no indivíduo. Tá? Então, a gente pensa aqui em tipagem reversa e tipagem direta, tá? Então, são aqui os dois preceitos que funcionam aí, tá? Então, é claro que a gente já sabe o que é o conceito de antígeno, né? A gente falou bastante sobre isso no começo do bimestre passado, né? Não custa relembrar, tá? Então, um antígeno é tudo aquilo que é capaz de ativar uma resposta imunológica, tá? Existe também aquela outra situação do antígeno incompleto, que a gente também chamava de acteno, que ele não é capaz de ativar uma resposta imunológica, mas ele pode interagir com produtos da resposta imune, tá? E os antígenos das hemácias, tá? A gente tem aqui basicamente 3 proteínas, tá? O antígeno A, o antígeno B, que vão compor o sistema ABO. Então, o indivíduo que tem o antígeno A na hemácia, ele é do tipo sanguíneo A. O indivíduo que tem o antígeno B na hemácia é do grupo sanguíneo B. O indivíduo que tem os 2 antígenos na hemácia, do tipo sanguíneo AB, e o indivíduo que não apresenta nem o antígeno A, nem o antígeno B na hemácia, ele é considerado do tipo sanguíneo O, tá? E com relação ao sistema RH, a gente usa o D como antígeno principal, apesar do RH ser composto por 3 antígenos, tá? O D é o principal porque ele é o mais imunogênico, é aquele que mais ativa a resposta imunológica. Então, existe uma razão pelas quais a gente usa um dos antígenos do RH só como antígeno principal, tá? E aí a gente vai ver o antígeno D, se ele está presente, a gente diz que esse indivíduo é do tipo sanguíneo RH positivo, se ele está ausente, ele é do tipo RH negativo, tá? Claro que para a gente ter um panorama completo, a gente também poderia fazer a avaliação dos antígenos C e E. Quando a gente pensa em transfusão sanguínea, os antígenos C e E são menos relevantes, tá? Aqui de novo para mostrar para vocês uma molécula de anticorpo. Então vocês lembram, né, que o monômero de anticorpo ele tem essas 2 cadeias iguais centrais aqui que são chamadas de cadeias pesadas, tá? Então a gente tem aqui nessa região uma cadeia pesada, aqui a gente tem outra cadeia pesada, a gente tem também 2 cadeias leves e que cada uma dessas cadeias tem regiões variáveis
justamente no sítio de ligação com o antígeno, e tem também cadeias que são chamadas de constantes. Então, a cadeia pesada tem uma região constante da cadeia pesada, uma região constante, uma região variável da cadeia pesada. A cadeia leve tem a região variável da cadeia leve e região constante da cadeia leve. O variável existe por quê? Porque para antígenos diferentes, eu tenho que ter sítios de encaixe diferentes, basicamente por conta disso. Tá? Então, quando a gente está falando aí de identificação de antígenos e de anticorpos, essa aqui é a estrutura da nossa molécula, tá? Não vou ficar discutindo com vocês IgG, IgM, IgD, IgA e IgE, mas aqui na imunologia clínica, 2 anticorpos acabam tendo alguma importância, alguma significância um pouquinho maior, que é IgG e IgM. Tá? Então, existem algumas características com relação a IgG e IgM que são bastante interessantes. Primeiro delas, a IgM é uma molécula de altíssimo peso molecular. Então, uma molécula de IgM ela é composta por 5 estruturas dessa aqui. Então, são 5 Yzinhos desse aqui, tá? Que se ligam pelo lado do FC. Tá? Então, a gente tem 5, existe uma cadeia juncional aqui, tá? Que faz a união dessas 5 moléculas. Isso faz com que esse anticorpo tenha um peso molecular enorme, tá? Só que também tem um outro aspecto importante, o porquê que a gente tem esse anticorpo. Tá? Esse anticorpo ele tem uma característica importante, ele consegue ativar o sistema complemento, já tinha comentado isso com vocês. É uma molécula muito grande que não atravessa a barreira placentária, então ele só vai existir no indivíduo que o produziu, e tem uma característica importante. Ele é o primeiro anticorpo que é produzido quando a gente tem uma resposta imunológica primária. Então, se a gente entrar em contato com um antígeno, o primeiro anticorpo que a gente produz é a imunoglobulina M, tá? A imunoglobulina G é uma molécula muito menor, ela é representada só por um monômerozinho desse aqui, então 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves. É o único anticorpo que nem em todas as suas classes, mas em 3 subclasses de IgG conseguem atravessar barreira placentária, e é um anticorpo que é produzido em respostas imunológicas secundárias. É um anticorpo que a gente costuma encontrar a produção dele quando a gente já tem memória imunológica desenvolvida no indivíduo. E isso tem um aspecto muito importante, porque a imunoglobulina G, ela caracteriza aquilo que a gente chama de cicatriz sorológica, tá? Isso aqui é cicatriz sorológica. O que significa isso? Como é um anticorpo pequeno, esse anticorpo ele normalmente permanece presente no nosso sangue e ele fica em processo de circulação. A IgG consegue ativar o sistema complemento também, ela só não consegue fazer sozinha. A gente precisa de 2 moléculas de IgG juntas para ativar o complemento, mas ela ativa também, tá? Então, por que a imunoglobulina G é a que mais tem no sangue? Ela é a que mais tem, porque como é um anticorpo pequeno, tá? Tem uma estrutura monomérica, um anticorpo pequeno, ela fica circulante. Ela não é uma molécula que precisa ser inativada. Então, tudo que a gente já teve, isso mantém aqui um processo que a gente chama de cicatriz sorológica, porque se a gente tirar o sangue do indivíduo, a gente fizer uma avaliação daquele soro, a gente vai encontrar uma grande quantidade de imunoglobulina G para uma grande diferença de antígenos. Tá? Então, é um anticorpo que está relacionado aí com proteção imunológica de longo prazo. Tá? Para deixar isso de uma forma um pouco mais simples, talvez
e eu não quero ficar falando só de coronavírus, porque a gente está passando pela pandemia, mas vocês sabem que não só para o coronavírus, nós temos um grupo que vai falar das doenças bacterianas e virais, existe uma coisa que a gente fazer um exame sanguíneo e a gente pode encontrar algumas situações diferentes. A gente pode testar o sangue de uma pessoa e encontrar IgM positivo e IgG negativo, tá? Então, isso pode ser, claro, pode ter negativo nos dois, eu já explico o que acontece. A gente pode ter IgM positivo e IgG positivo, a gente pode ter IgM positivo e IgG positivo, essa situação que é um pouquinho mais difícil, ou a gente pode ter IgM negativo e IgG sozinha positivo. O que acontece em cada uma dessas situações? Se eu pegar o sangue de um indivíduo, pesquisar, por exemplo, IgG e IgM, vou falar especificamente do coronavírus, tá? Então, é o SARS coronavírus, tá? É o nome do vírus. Então, eu estou pesquisando se essa pessoa já fez algum tipo de anticorpo, ou IgG ou IgM, contra o novo coronavírus aqui, tá? Se eu faço o exame e eu encontro IgM negativo e IgG negativo, isso aqui significa que essa pessoa não está doente e ela provavelmente nunca, ao longo da sua vida, entrou em contato com esse vírus, o sistema imunológico desse indivíduo nunca entrou em contato com esse vírus, tá? Então, quando a gente tem negativo nos dois, significa que a pessoa, além de não ter a doença, ela nunca teve contato com esse vírus. Uma segunda possibilidade, como a IgM é o anticorpo que aparece primeiro e a IgG é um anticorpo que aparece mais na memória imunológica, um dos resultados possíveis que a gente pode ter no exame é a gente encontrar IgM positivo e IgG negativo. Como é que a gente faz a interpretação de um exame desse? Isso vale para o coronavírus, gente, vale para qualquer outra doença infecciosa que a gente pesquise IgG e IgM, tá? O raciocínio é exatamente o mesmo para qualquer doença infecciosa. Então, se tem a presença da IgM, que é um anticorpo grande, que não fica muito na circulação sanguínea, porque ele é rapidamente eliminado, e a gente não encontra a imunoglobulina G, isso aqui indica para a gente que esse indivíduo está doente, tá? Então, provavelmente, como ele tem, quando ele apresenta IgM e não apresenta IgG, isso aqui indica a fase ativa de doença, porque o nosso sistema imunológico deve estar produzindo mais imunoglobulina M durante o processo ativo, durante momentos ativos, onde esse indivíduo está efetivamente doente, tá? E a imunoglobulina G, como eu falei para vocês, ela vem nas respostas secundárias, ela está muito mais associada com resposta de memória imunológica. Então, se essa pessoa nunca teve contato com esse antígeno, se ela nunca desenvolveu esse antígeno, ela não tem memória, isso não é uma resposta secundária. Consequentemente, a gente está mostrando aqui, então, que IgM positivo e IgG negativo, a pessoa provavelmente está doente e ela nunca entrou em contato anterior com esse antígeno, ou, no caso aqui, com agente infeccioso, tá? Uma outra situação que pode acontecer é a gente encontrar negativo para IgM e positivo para imunoglobulina G. Então, quando a gente tem negativo para IgM, isso aqui normalmente descarta um processo de doença ativa, mas quando a gente encontra um positivo aqui para imunoglobulina G, isso vai me falar, por exemplo, de exposição anterior, tá? Isso aqui é a tal da cicatriz sorológica, é a tal da memória imunológica que a gente tem. Então, no caso do coronavírus, pode ser para qualquer outra coisa, tá? Se eu fizer um exame, deu IgM negativo e IgG positivo, como é que eu interpreto? Essa pessoa está doente?
Não, essa pessoa não está doente porque o IgM está negativo. Agora, o que aquele IgG positivo vai me mostrar? Vai me mostrar que aquela pessoa já esteve doente. Então, fica como cicatriz sorológica. Essa cicatriz sorológica, eu estou falando aqui de doença, no caso do coronavírus, porque, por mais que o Dória diga que já tem vacina, a vacina ainda não existe, a gente não consegue tomar, tá? Mas cicatriz sorológica, ela pode ser formada ou porque a gente já teve contato com um antígeno, a gente ficou doente, ou por conta de vacinação, tá? Então, uma das formas que a gente também pode fazer para saber se o indivíduo está imunizado ou não é a pesquisa de imunoglobulina G. Então, se você faz uma vacinação e você quer saber se essa vacinação foi efetiva, você vai pesquisar imunoglobulina G nesse indivíduo. Tá? E o indivíduo que apresenta os dois positivos aqui, o que significa? Que ele já teve um contato anterior, então esse antígeno não é uma novidade para esse indivíduo, então ele já tem memória imunológica e o fato de estar com o IgM positivo significa que ele também deve estar com uma doença ativa. Então, digamos que a pessoa deu bastante azar e pegou o coronavírus pela segunda vez. É esse tipo de resultado aqui que a gente vai encontrar quando a gente faz uma sorologia, tá? E esse mesmo raciocínio, gente, dessas sorologias para doenças infecciosas, e eu estou falando isso, mas por que esse louco está falando isso numa aula de tipagem sanguínea? É o mesmo raciocínio para tipagem sanguínea, tá? Exatamente o mesmo raciocínio. Então, se o indivíduo tem lá as suas hemácias, a gente não espera, em hipótese alguma, encontrar anticorpos contra os antígenos que ele mesmo deva produzir. Ele só deve produzir anticorpos contra coisas que são consideradas antígenos, contra substâncias que não são próprias. E para a hemácia funciona da mesma forma. A primeira vez a gente tem a produção da IgM, tá? Numa segunda vez, quando a gente já tem memória imunológica, a gente pode ter aqui a produção de imunoglobulina G. Por isso que muitas vezes a gente não tem a reação, e agora eu vou falar da transfusão sanguínea, a gente não tem reação transfusional numa primeira transfusão. Porque numa primeira transfusão é possível que o indivíduo esteja naquela situação de IgM negativo e IgG negativo. Ele nunca formou, tá? Nunca teve contato com aquilo. Então, o problema, essa sensibilidade, ela vai aumentando cada vez mais, o risco transfusional acaba aumentando cada vez mais, quanto mais transfusões esse indivíduo acaba recebendo ao longo da sua vida, tá? E a gente sabe que em algumas patologias, em algumas doenças, em alguns casos o indivíduo pode receber transfusões sanguíneas de repetição, sucessivas. Então é muito importante que a gente tenha aí o conhecimento, que a gente consiga identificar exatamente como a gente vai lidar com esse processo de transfusão sanguínea, tá? Professor, Pois não? não, eu acabei de mandar lá no grupo, porque quando eu tive dengue, eu fiz exatamente esse que você está falando aí, IgG, IgM, e até eu mandei lá que um deu positivo e o outro negativo, só para o pessoal saber. Então, tá certinho, ó. Quando você vê aqui IgM positivo e IgG negativo, esse resultado do exame aqui, ele vai ser interpretado exatamente como você está doente e você anteriormente nunca esteve. Então, deve ter sido provavelmente a primeira vez que você teve dengue na sua vida. Sim. Foi logo no início da pandemia até. E ficamos até meio assim, se poderia ter sido coronavírus, mas era dengue mesmo. Então, tá vendo, gente? É aquilo que eu estava falando, eu falei do coronavírus, mas qualquer tipo de doença, a gente pesquisa IgG e IgM, a gente consegue traçar o perfil, tá? E em cima desse raciocínio, é que a aula de hoje não é muito para a gente falar sobre doença, mas em cima desse raciocínio, a gente pode também começar a pesquisar diferentes IgGs e IgMs, muitas vezes,
com um mesmo objetivo, com um mesmo interesse. Isso é uma coisa que a gente faz muito quando o indivíduo tem hepatite B. Então, para a gente saber se o paciente já teve hepatite B e foi curado, se ele foi vacinado, se ele desenvolveu doença crônica, a gente faz pesquisa, além da gente pesquisar antígenos, a gente pesquisa anticorpos do tipo IgG e do tipo IgM para antígenos diferentes. Aí a gente constrói um mapa de antígenos e anticorpos do vírus da hepatite B, e aí a gente consegue, cruzando todas essas informações, identificar, sabe, olha, esse paciente já teve hepatite B, mas ele evoluiu para a cura, ele não é mais um portador crônico, ou então, dependendo das combinações de antígenos, anticorpos, IgGs e IgMs que apareçam, a gente consegue identificar uma pessoa que nunca teve a doença, mas que foi vacinada e que a vacina funcionou. A gente consegue identificar indivíduos que não são imunizados, que nunca tiveram a doença. A gente consegue saber se o indivíduo tem só uma cicatriz sorológica, a gente consegue saber se ele tem uma doença crônica ou se essa doença está ativa, tá? E aí, mas claro, aí a gente não usa só IgG, uma IgM. A gente faz múltiplos exames onde a gente vai pesquisar diferentes antígenos e diferentes anticorpos para antígenos diferentes. Mas a ideia, a linha de raciocínio é exatamente a mesma. Aliás, o grupo que for falar lá de doenças infecciosas, se quiser, pode colocar essa tabelinha de interpretação da hepatite B. É um negócio bastante interessante. Isso, às vezes, causa confusão na cabeça da gente, porque fala assim, mas o teste da IgG contra o antígeno de superfície, o antígeno de cerne, a gente testa várias IgGs, várias IgMs, e a gente também procura diferentes antígenos no mapeamento da hepatite B. É bastante interessante. O grupo que for fazer fica como sugestão aí, podem colocar diagnóstico laboratorial de hepatite B, que não é difícil, é interessante. Depois que cai a ficha nesse raciocínio de ter o antígeno, não ter o antígeno, e ter o anticorpo, ou IgG ou IgM, o que isso significa, a gente perde de uma vez a capacidade, a dificuldade, de interpretar esses exames imunológicos, tá? E, gente, honestamente, é só isso, tá? Quando a gente encontra o antígeno, é claro que a pessoa está doente. É a história do PCR que faz agora para o coronavírus, que enfia lá o suave na nasofaringe ou na garganta, lá na orofaringe, para fazer a coleta do vírus. O que a gente está procurando? O vírus contém o quê? O antígeno. Então, se eu achar o vírus, eu acho substâncias antígenas. No caso do PCR, não é antígeno, a gente vai procurar o RNA do vírus, mas, enfim, a gente encontra a presença do micro-organismo. Dá para pesquisar antígeno também, só não dá para o coronavírus, tá? Mas a gente pode fazer testes semelhantes e achar antígenos. No caso da hepatite, a gente consegue. Então, você pode pesquisar antígenos, claro, que encontrou o antígeno, o resultado vai ser que aquela pessoa está com aquela situação em andamento. Ninguém vai ter antígeno ou vai ter coronavírus sem estar infectado pelo coronavírus. Ninguém vai ter antígeno de vírus da hepatite B sem ter hepatite B. Ninguém vai ter antígeno de HIV sem ter HIV. Não existe. Para ter o antígeno, para ter o micro-organismo, é claro que aquela pessoa está infectada por aquele micro-organismo. Isso aí não tem como, tá? Mas a gente também consegue fazer o mapeamento das IgGs e das IgMs, e isso acaba trazendo algumas informações interessantes, tá? Bom, o que é um anticorpo? Aqui, gente, isso aqui tudo a gente já falou, já dei aula de anticorpo para vocês, anticorpo natural, anticorpo adquirido, tá? Não vou ficar repassando tudo isso aqui, senão a gente vai acabar saindo daqui quase meio-dia, tá? Mas, basicamente, o que é... vamos procurar conversar com vocês um pouquinho mais a respeito da parte laboratorial. Eu estou falando disso com vocês, gente, porque a gente ia fazer essa aula no laboratório.
Claro que aquela bobagemzinha que vocês já fizeram lá nas lâminas, de pingar uma gotinha de sangue, pingar uma gotinha de reagente em cima, mas eu queria que a gente tivesse uma base teórica mais sólida sobre o que está acontecendo. Eu não estou muito preocupado em saber se a pessoa é do tipo A, B ou O, tá? Eu não estou muito preocupado com o resultado do exame, eu estou preocupado com que vocês entendam o que está acontecendo naquela lâmina, tá? Então, normalmente esse processo ele é feito por uma técnica de aglutinação, tá? E aí a gente vai, então, naquele da lâmina que a gente faz, simplesmente detectar se a gente tem aquele determinado antígeno / anticorpo, aquela quantidade de antígeno e anticorpo. Existem outras técnicas, que não é aquela da laminazinha de vidro, que também servem para quantificar, e aí a gente consegue saber o quanto tem dessa reação antígeno-anticorpo. Então, são técnicas, são modelos diferentes. Então, o que eu faço? O meu antígeno fica onde? Ele fica na hemácia. Aonde que eu tenho o anticorpo? O anticorpo, no caso de um teste imunológico, vai ser meu reagente se eu estiver fazendo uma reação para procurar o antígeno. Então, está aqui meu reagente. E se eu quiser fazer ao contrário, se eu quiser saber se a pessoa tem um anticorpo, então eu vou colocar o material do paciente, o soro, foi tirado lá do sangue, para a gente fazer a sorologia, então a gente vai saber que tipo de anticorpo que tem lá, qual que vai ser meu reagente? O meu antígeno. O que acontece? A gente sabe que antígenos e anticorpos se ligam. Quando eu tenho um antígeno que está associado a uma partícula, nesse caso aqui uma célula, tá? Ele está associado à hemácia, então a gente tem um antígeno que está diretamente ligado a uma partícula, tá? Ele está associado à hemácia. A gente sabe que várias moléculas de antígenos e anticorpos começam a fazer várias ligações e elas têm uma tendência de formar um aglutinado, elas se aglutinam. Então, toda a base dessas reações, quando o meu antígeno está associado a uma partícula, nesse caso aqui a minha partícula é a célula, é a hemácia, tá? Então, a gente consegue verificar com uma reação de aglutinação. E a reação de aglutinação, ela serve somente para dizer sim ou não, aglutina, não aglutina, mas dependendo da técnica que a gente faz, a gente consegue também quantificar, tá? Então, em 1945, o Kungis, ele determinou aí, ele fez uma experiência sensibilizando animais com injeções de várias imunoglobulinas humanas. E aí o que ele fez? Ele conseguiu produzir um anticorpo contra o lado FC das imunoglobulinas humanas. Tá? Então, o que o Kungis fez? Vamos pegar aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui e vamos olhar para essa moléculazinha, tá? Esse lado da molécula que liga com o antígeno, como é que a gente chama? De lado FAB. Esse outro lado de cada molécula, como é que a gente chama? A gente chama de lado ou fragmento cristalizável, que é o FC da molécula. O que o Kungis fez? Ele pegou um monte de molécula de ser humano, um monte de anticorpo, dessas moléculas de anticorpos aqui de ser humano, e foi injetando isso em outros animais. O que a gente tem nessa molécula? A gente não tem um monte de aminoácidos aqui? Isso aqui não é basicamente proteína? O que vocês acham que acontece a hora que eu coloco uma proteína de um ser humano dentro de um outro animal? Esquece que isso aqui é uma molécula de anticorpo. Esquece, por enquanto, que isso aqui é uma molécula de anticorpo. Vamos olhar para isso aqui do lado químico. Se eu pegar uma proteína estranha, diferente, e colocar num animal, o que esse animal vai fazer? O que vocês acham que o sistema imunológico de um animal faz quando ele encontra uma proteína estranha? Vai reagir, né? Vai reagir e esse animal vai formar o quê? Aglutinar. Não. Vai gerar anticorpos. Ele vai formar anticorpos.
Exatamente. Só que é um anticorpo que vai querer se ligar pelo lado FAB. Então, vamos desenhar meu Yzinho, certo? Então, esse anticorpo ligou na proteína, perfeito? De que lado que ele vai ligar? Normalmente é onde tem aqui mais aminoácido, mais constante aqui, normalmente do lado FC. Então, esse anticorpo aqui que liga nessa proteína, agora vamos trocar o nome dessa proteína, vamos começar a chamar essa proteína de anticorpo também. Então, isso aqui é um anticorpo anticorpo. É daqui que vem essa origem anticorpo. Eu não sei se todos vocês já tinham essa noção, essa visualização do que é um anticorpo, mas na imunologia clínica, a gente fica o tempo todo falando assim, gente, olha, tem um anticorpo, ou antissoro, antianticorpo, antissoro. Antissoro nada mais é do que um anticorpo que interage com outro, tá? Só que vamos lembrar que esse aqui que foi formado, esse daqui funciona agora como anticorpo. Esse pedaço aqui que ele está ligado, que por acaso está pendurado num anticorpo, isso aqui, nessa ligação, isso aqui para mim é antígeno. Então, quando o meu antígeno é uma molécula de anticorpo, esse novo anticorpo que foi formado aqui, a gente costuma chamar de anticorpo. Tá? O raciocínio, gente, não é a coisa mais complicada do mundo. Então, é importante que a gente visualize isso, porque a gente usa muito esses termos, o antissoro, o antianticorpo, e isso aparece muito, tá? Tá aqui. Então, o que o Cumbis fez? Ele pegou anticorpos humanos, então ele pegou moléculas de anticorpos humanos, injetou em outros animais, então ele fez a injeção em outros animais, e esses outros animais produziram um anticorpo que se ligou no anticorpo humano. Então, esse aqui é o que o animal produziu. O azulzinho é o humano, tá? Então, um anticorpo, outro anticorpo. Como é que a gente vai interpretar essa bagunça? Como é que a gente lê tudo isso aqui, tá? Então, o soro do Cumbis, ele é composto por esses anticorpos aqui. Então, são anticorpos que foram feitos contra anticorpos humanos, tá? Isso aqui é muito importante, tá? É muito importante porque é uma forma que a gente tem de fazer a identificação e a verificação dos anticorpos humanos. Então, com o soro de Cumbis, eu consigo identificar anticorpos humanos. Então, é uma reação antígeno-anticorpo, apesar da gente estar usando duas moléculas de anticorpo. Um aqui funciona como anticorpo, que é do soro de Cumbis, e a outra molécula de anticorpo funciona como antígeno, tá? Então, a prova de Cumbis, ela é uma prova que é feita utilizando-se de um anticorpo, tá? Essa que é a ideia por trás da prova de Cumbis. Então, a prova de Cumbis não é uma simples prova de aglutinação direta quando a gente vai verificar a hemácia, tá? Mas, para a gente saber, de maneira geral, a gente tem sempre a forma direta, onde a gente vai verificar a presença do antígeno na hemácia, aqui tem a aglutinação, e a gente tem a forma também indireta, que é essa forma que a gente pesquisa anticorpos no plasma, tá? Tem várias formas da gente fazer essa metodologia indireta, tá? Então, bom, sistema ABO. Gente, não vou ficar descrevendo o sistema ABO para vocês. Isso é imunohematologia, não é imunologia clínica. Eu imagino que a essa altura da vida de vocês já aprenderam isso. Se não aprenderam, não tem problema, tá? Então, existe lá um gene
um gene não, né? Alguns genes, que é o gene da proteína A, o gene da proteína B, que ficam lá no cromossomo 9. Existe uma situação interessante, porque esses alelos, tanto A quanto B, eles são alelos codominantes. Então, se ele tiver presente o alelo A, um alelo não invalida o outro. Então, a gente tem aí genes com alelos de codominância, tá? E quando a gente não expressa as proteínas, a gente diz que é o gene do tipo O, que é o chamado gene silencioso. Ele não vai codificar proteína nenhuma, tá? Esses genes do sistema BO, esses antígenos do sistema BO, eles não estão presentes só na hemácia. A gente pode encontrar eles também na membrana de diversos tecidos. E a gente também pode encontrar essas proteínas de forma solúvel. Saliva, leite, lágrima, urina, líquido amniótico, enfim, vários fluidos orgânicos, tá? E por que eles são? Porque são produtos secundários do gene do sistema BO. Lembra que os nossos genes, eles estão em todos os nossos cromossomos, em todas as nossas células. Então, não é só lá na formação da hemácia que a gente vai ter a síntese daquela proteína. Qualquer outra célula minha pode produzir essas proteínas, tá? Pode produzir essas proteínas. Então, a gente pode encontrar isso em vários tecidos, em várias células diferentes. Inclusive, essas proteínas podem estar de forma solúvel nos nossos fluidos orgânicos, tá? Bom, a parte química disso, cada um desses antígenos, tá? Eles estão aí correlacionados com a produção de algumas moléculas, de algumas enzimas, e algumas delas baseadas em alguns açúcares. Então, o alelo A, ele está correlacionado com a N-acetil-D-galactosamina, o alelo B a galactose, o alelo O, claro que não apresenta nenhum, é um alelo silencioso, tá? E a partir de cada uma dessas moléculas aqui, a gente vai tendo as expressões dos diferentes alelos. Que é importante que a gente saiba que o A, ele pode estar presente ou ausente, tá? Então, a gente pode ter A presente ou ausente, e o alelo A, a gente sabe também que ele tem, na verdade, são dois alelos diferentes, a gente tem duas formas diferentes do A. Então, é como se a gente tivesse A1A1, A1A2 ou A1O. Todas essas combinações aqui vão determinar o grupo sanguíneo A1, tá? No grupo sanguíneo A2, eu tenho A2A2 ou A2O. Então, no caso do A1 com o A2, o A1 é dominante em relação ao A2, tá? Então, toda vez que aparece o A1, o grupo é A1. Toda vez que aparece só A ou A e O sem o A1, como é uma relação de dominância, esse indivíduo é do tipo sanguíneo A2, tá? Tipo sanguíneo B, isso aqui é um alelo simples, o B, ou tem os dois alelos B, ou tem um B e um O, tá? O AB, tá? A gente vai ter um A1 e um B, e o AB pode ser também com o A2, então tem um alelo A2 com o B. O O, a gente não vai apresentar nenhum alelo, então são todas essas as possibilidades do sistema ABO. Então, isso aqui só para mostrar para vocês, gente, de novo, não é meu objetivo ficar discutindo isso com vocês, mas a gente sabe hoje em dia que o A pode ter dois alelos diferentes, e isso impacta um pouquinho naquela classificação do sistema ABO. Então, não é só sangue A, B, AB ou O. Essa variação dos alelos A, de ter dois tipos diferentes de alelo A, isso faz com que essa classificação genotípica e fenotípica aqui fique um pouquinho diferente. Tudo isso que eu estou falando para vocês não é novidade, né? Vocês já conheciam isso, certo? Certo, professor. Tá, então vocês já tinham ouvido falar de A1, de A2, nada disso aqui é novidade, né? Sim. Então tá. Então, bom, o que é importante a gente saber disso aqui, tá? É importante a gente saber disso aqui, como é que a gente faz para determinar
determinar esses fenótipos. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A gente pode fazer de duas formas, prova direta ou prova reversa. O que é prova direta? É a gente procurar antígeno, utilizando um antissoro, de forma direta na hemácia. O que é a prova reversa? Eu posso detectar anticorpos e, normalmente, eu uso como reagente uma hemácia. Então, eu preciso conhecer o fenótipo da hemácia que eu vou usar como reagente. Ah, eu consigo fazer uma prova reversa pesquisando anticorpo com um anti-anticorpo? Consigo, tá? Dá para fazer também. Não se faz isso comercialmente, porque isso fica um pouco mais caro, mas em questão de pesquisa, se você quiser testar e procurar anticorpos com anti-anticorpo, também é possível, tá? E a gente pode fazer isso dentro de tubos de ensaio, de microplacas ou em gel, que permite centrifugação. Vantagem de fazer em tubo, tá? Que é a prova de Cummings direta, que normalmente a gente faz, pode ser Cummings, pode ser direto ou indireto, tanto faz, tá? Mas a prova de Cummings em tubo. O que a gente coloca? A gente coloca quantidades diferentes de reagente em cada um dos tubos e uma quantidade padronizada da hemácia. Se eu estiver fazendo a prova direta, eu coloco uma quantidade padronizada, uma quantidade igual de hemácias em cada um desses tubos. E aí eu vou observando as zonas de equivalência, onde a gente tem todo aquele processo de aglutinação, aquilo vai para o fundo do tubo, então a gente consegue detectar não somente se tem, se não tem, mas a gente consegue também determinar de uma certa forma a quantidade daquela reação que aconteceu. Assim, puta, professor, mas que coisa mais mala, quer dizer, então tem que ficar pegando tubo de ensaio, pipeta, colocando amostra, não sei o quê, esperando acontecer reação, colocar para aquecer a 37 graus, não sei por quanto tempo. Não. Hoje em dia, a metodologia que se fazia antigamente com tubo, hoje ela acontece em microplacas, são aquelas microplacas que a gente usa também para fazer prova de ELISA, tá? São microplacas acrílicas, e essas microplacas têm uma vantagem. Fora o fato delas permitirem que a gente faça esse teste e a gente faça uma inspeção visual direta, vendo se aglutina ou se não aglutina, tá? Então a gente consegue observar diretamente a aglutinação ou não aglutinação, mas isso aqui tem uma vantagem muito grande. Existem aparelhos para fazer leituras de microplacas, então a gente pode automatizar o processo de tipagem sanguínea, e hoje em dia o que mais se faz em laboratório, principalmente quando você vai tipar sangue de doadores, é esse processo em placa. Então você faz essas reações em grandes quantidades e faz a leitura disso nos leitores de placa para identificar se houve aglutinação ou não, tá? E aqui o gel de centrifugação a gente usa também para fazer a identificação de ABO e também do antígeno D, e aqui existem alguns testes que são possíveis para os diferentes tipos de D. Vocês devem ter ouvido falar já em D fraco, D friável, tem vários tipos de D, vocês devem ter aprendido isso na imunohemática também. Então, esses diferentes tipos de D a gente consegue pesquisar aí, e uma das formas que a gente tem para pesquisar é a gente fazer esse processo através de uma centrifugação em gel, tá? Fica mais fácil de achar determinados antígenos, porque quando a gente faz centrifugação num gel, substâncias com tamanhos diferentes, elas acabam parando em locais diferentes, tá? Então a gente consegue encontrar. Então, a reação em tubo é a prova mais difundida, mais utilizada, tá? Uma prova simples,
rotina pequena, pipetagem manual, tá? E a gente pode fazer, como eu já comentei com vocês, eu posso colocar como reagente um anticorpo para encontrar na hemácia o antígeno, ou posso fazer ao contrário. Eu posso colocar como reagente o meu soro e colocar hemácia como reagente se eu tiver procurando as moléculas de anticorpos, tá? Então, para que essa reação aconteça de forma melhor, não é difícil a gente entender que uma reação antígeno-anticorpo que é feita para funcionar dentro do corpo humano, onde a temperatura não é 37, mas é próxima dos 37 graus, tá? Então a gente a gente costuma incubar esses tubinhos a 37 graus para que essa reação aconteça de forma mais rápida, mais controlada, para que a gente não dependa das variações climáticas, aí, dias mais quentes ou mais frios, que podem promover algumas alterações aí, tá? A gente também pode fazer centrifugação, tá? E também leitura. Além do que, existem alguns meios, esse processo de incubação, centrifugação para leitura, eles são considerados aí como os meios potencializadores. Então, a gente faz essa prova num tubo, gente, a gente não costuma fazer do jeito que a gente brinca lá no laboratório, de pegar uma laminazinha de vidro, colocar a gotinha, porque quando a gente faz isso no tubo, é mais fácil para a gente controlar esses meios potencializadores e a gente tem resultados, então, mais confiáveis, tá? A microplaca, conforme eu já tinha dito para vocês, funciona da mesma forma, é igualzinho. Se eu estiver procurando hemácia, o meu reagente vai ser um antissoro, o meu reagente vai ser anticorpo. Se eu estiver procurando o anticorpo, o meu reagente vai ser uma hemácia. Então, tudo isso aqui está lá de encontro com aquilo que a gente está falando para vocês desde o começo, que são as provas diretas ou as provas reversas. Então, na prova direta, o meu reagente é um anticorpo para eu achar o antígeno de forma direta. Na prova reversa, eu vou estar procurando o anticorpo no soro, e aí meu reagente tem que ser uma hemácia, tá? Então, prova direta, prova reversa. Processo de potencialização, mesma coisa, incubação a 37 graus, placas sendo agitadas, podem ser centrifugadas, tá? Então, o processo de agitação e centrifugação também potencializa essa reação. Grande vantagem da gente fazer a leitura desse processo é que esse processo pode ser todo automatizado, tá? Então, a gente ganha muito tempo para isso, tá? E o gel de centrifugação, tá? Também pode ser feito de forma manual ou de forma automatizada. A gente tem aqui, dentro desse gelzinho, aqui dentro, tá? Existe todos os meios potencializadores, tem tudo que precisa ali dentro, mas existe um meio gelificado que permite separação de diferentes populações de células. Então, nesse meio aqui, quando a gente faz a centrifugação, os diferentes tipos de hemácias, ou seja, se ela é A, se ela é B, se ela é D, o tipo de D, as variações que forem, elas vão parar em locais diferentes, tá? Então, para eu saber se um resultado é positivo ou não, tá? Dependendo do teste que eu estou fazendo aqui, claro que cada um desse aqui vai procurar um tipo de antígeno, tá? Mas eu consigo, por exemplo, ter 2 ou 3 antígenos diferentes para o D, e aí, dependendo de onde ela para, eu consigo fazer a identificação certa do D, do RH lá, tá? Então, é uma outra forma da gente fazer essas reações, tá? E essas reações feitas nesse processo de gel para centrifugação, isso é interessante porque isso também pode ser feito leitura de forma automatizada. A gente não precisa ficar fazendo a inspeção visual de cada uma dessas plaquinhas. Mas só para vocês terem uma ideia, nessa imagem que está aqui, tá? Nessa imagem que está aqui, ó. Cadê a mãozinha? Tá?
nessa imagem que está aqui, tá? Só para vocês fazerem uma ideia, a gente está pesquisando aqui 12 substâncias diferentes. Claro que eu tenho aqui controle positivo e controle negativo de uma única amostra. Então, a gente consegue identificar todas as variações nesses antígenos que a gente quiser determinar. A gente consegue fazer isso da forma que a gente quiser. Essas plaquinhas, quando elas estão escritas assim à mão, tá? Isso aqui, na verdade, é o gel que foi feito de forma artesanal, tá? Eu tinha mostrado, acho que lá em cima, uma outra imagenzinha, essa daqui, tá? Que é o mesmo processo, só que isso aqui é um kit comercial. Então, aqui a gente tem aqui a parte de controle e as bandas para identificação dos diferentes antígenos, tá? Então, aqui a gente vê onde tem aglutinação, onde não tem, tá? E aí a gente consegue identificar os diferentes tipos sanguíneos, tá? Então, quando a gente faz centrifugação em microplaca, esse processo, dependendo da metodologia, esses tempos vão aumentando, tá? No tubo, é o tempo mais rápido de centrifugação, a gente pode centrifugar por apenas 15 segundos. Em microplaca, normalmente de 1 a 2 minutos, e quando a gente faz aquele do gel, esse tempo de centrifugação ele é em torno de 9 a 10 minutos, tá? E a gente também trabalha com concentrações diferentes nessas hemácias. Quando a gente está num tubo, é onde a gente precisa de uma concentração maior de hemácias para a gente ter a leitura do resultado. Nas microplacas, uma quantidade intermediária, mas naqueles do gel são os testes mais sensíveis, onde a gente consegue identificar concentrações menores, tá? Então, existe também uma diferença na sensibilidade dessas metodologias. Todas elas são eficientes, mas a menos sensível é a tipagem sanguínea que é feita dentro de tubo. Existe uma sensibilidade intermediária, mas melhor do que a do tubo quando é feita na microplaca, e dependendo do tipo de kit que a gente está utilizando, a gente consegue ter uma prova com um grau de sensibilidade para uma concentração menor, dependendo do gel. Tem gel mais espesso, precisa de uma concentração maior de hemácia para que a gente possa fazer a nossa reação. Então, o que vai determinar a concentração da hemácia, nesse caso aqui, ela varia em função do tipo de gel que a gente está utilizando, tá? E tudo isso, gente, isso é pré-determinado pelo fabricante do kit. Quando não é a gente que faz o gel no laboratório, quando a gente compra isso para fazer a identificação, a gente tem que saber exatamente qual é o gel que está sendo utilizado para a gente determinar a concentração de hemácia que a gente vai colocar nessas coluninhas aqui, tá? Então, é aquilo que eu sempre falo, prestem atenção quando vocês estiverem num laboratório trabalhando e vocês eventualmente trocarem a marca de um determinado kit. Não é porque ele tem a mesma carinha que o produto que está dentro é exatamente o mesmo, tá? Então, algumas vezes a gente tem que fazer a adaptação da técnica, principalmente quando a gente tem gel, tá? A gente pode utilizar géis diferentes aí para poder identificar, tá? Então, tá aqui. O sistema RH, que eu não vou ficar discorrendo com vocês cada uma das suas particularidades, tá? Mas ele é um sistema extremamente complexo, que tem 49 antígenos diferentes, e desses antígenos a gente tem o tal do C, o D e o E, que são sozinhos, só esses 5 dos 49, responsáveis basicamente por 99% dos problemas clínicos que estão associados ao sistema RH, tá? Então, existem genes diferentes, claro,
para codificar todos esses antígenos, nem sempre é o mesmo gene, tá? Então, a gente tem o gene RHD, o gene RHCE, o RHD é o que vai carrear o antígeno D, então a gente faz um processo de tipagem para o D, e o gene do RHCE, ele tem vários alelos, tá? Cezão, Ezinho, Cezinho, Ezão, Cezinho, Cezinho, Cezão, Ezão, tá? E ele vai codificar, no final das contas, as proteínas C, todas as variações do C e do E. Então, a gente tem basicamente 2 genes aí e que podem se combinar de formas aleatórias. E eu estou falando dos 2 só que compõem esses 5 fenótipos, tá? Então, o que a gente considera um RH positivo, tá? O indivíduo RH positivo, ele tem expressão tanto do gene RHD quanto expressão do gene RHCE, e os negativos, eles são considerados negativos quando eles expressam somente o gene RHCE. Então, grosseiramente falando, tem o D RH positivo, não tem o D RH negativo. O problema é que existem variações dentro do D, tá? E aí, gente, aliás, o macaco Rhesus lá que deu origem ao RH mudou de nome, não chama Rhesus mais. Eu não lembro de cabeça como é que é o nome do macaquinho agora, mas ele não é Rhesus mais, mudou de nome. Então, aqui as variantes fenotípicas do antígeno D. Tá? Então, tem aqui a primeira variante, que é o D fraco, vocês devem ter ouvido isso, tá? E a gente sabe que o D fraco, apesar da gente ter uma expressão muito menor de sítios antigênicos, muito menor, por isso que ele é chamado de D fraco, a gente, para efeito de transfusão ou de doença hemolítica do recém-nascido, o D fraco é considerado como RH positivo, tá? Essa informação é importante. Então, mesmo que a pessoa tenha essa variação fenotípica da proteína, do antígeno D, ela tem esse tipo de fraco aqui, ela é considerado RH positivo, tá? Existe o D parcial, tá? Onde a gente não vai encontrar um ou alguns dos epítopos lá, dos determinantes antigênicos do D, que eventualmente podem ser substituídos por epítopos do RHCE, tá? Da proteína C, da proteína E, tá? E aí a gente tem uma ação qualitativa no RH, tá? Normalmente, não são produzidos anticorpos anti-D contra essas subunidades que estão ausentes. Então, diferente do D fraco, que tem menos sítios antigênicos, o D parcial, ele não apresenta alguns epítopos ou alguns determinantes antigênicos aqui do antígeno D, tá? E aí, claro, existem os anticorpos, tá? Os anticorpos para o RH normalmente são da classe IgG, inclusive para quando a gente faz o teste, por isso que os anticorpos do RH, eles demoram mais, e se vocês já fizeram isso alguma vez em laboratório, vocês devem ter observado que a aglutinação no sistema ABO é muito mais intensa do que a aglutinação no sistema RH, porque o reagente que a gente usa para aglutinar no ABO é normalmente imunoglobulina M, tá? Que é aquela molécula grande que pode se ligar a várias hemácias, então ela promove uma aglutinação mais intensa e mais rápida. E quando a gente faz o teste para o RH, a gente normalmente utiliza imunoglobulina G, então é uma reação um pouquinho mais lenta e menos significativa nesse sentido, tá? Gente, não vou ficar discutindo doença hemolítica do recém-nascido, não tem nada a ver com imunologia clínica, tá? E os outros sistemas imunológicos também não vou ficar aqui me metendo a besta, ficar falando com vocês, porque isso está diretamente relacionado aí à imunologia clínica, tá? Então,
Bom, basicamente, eu acho que para a gente passar uma ideia sobre tipagem sanguínea e as 3 possibilidades de métodos que a gente tem para fazer isso, que é dentro do tubo ou na placa, que é a mesma coisa, basicamente, no tubo na placa, muda mais a forma de interpretação, mas é uma reação em fase líquida, tá? Ou a gente pode fazer a reação naquela coluna em gel, que obriga uma centrifugação, a gente é obrigado a centrifugar, tá? Para que a gente possa ter a separação naquela coluna do gel, tá? De algumas populações celulares. Então, testes, tipagem sanguínea, gente, 99,99999% das vezes a gente vai acabar caindo em alguma dessas 3 metodologias. Hoje em dia, a mais comum, dependendo do fluxo de tipagem sanguínea do laboratório, onde você tem banco de sangue, indiscutivelmente são as placas, tá? Em laboratórios de análises clínicas, onde a demanda disso não é tão grande, ainda se realiza essas provas em tubos, tá? É possível se fazer, os resultados são bastante confiáveis, então se você não tem uma demanda grande para justificar a automatização do processo e tipagem sanguínea, eu não tenho ideia do fluxo de quanto aparece isso num laboratório de análises clínicas que não esteja vinculado a um banco de sangue, eu não sei o quanto se pede disso por dia, não sei se é muito, se é pouco, não faço a menor ideia, então não vou aqui ficar chutando para vocês, mas eu sei que se a demanda for baixa, isso é bastante viável de ser realizado simplesmente com a provinha em tubo, e os resultados são também bastante confiáveis. Tudo bem até aqui, gente? Sim, professor. Tá tranquilo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? O que eu tinha separado para conversar com vocês hoje basicamente era isso, tá? Não tô querendo fazer uma aula monstruosa, tá? Tá perfeito, professor. Tranquilo. Basta a gente entender tudo bem. Mas gente, de verdade, o que eu tentei fazer com vocês, como eu sei que isso já é um assunto que deve ser cansativo para vocês já devem ter visto 1, 2, 3 vezes em outras disciplinas, eu quis trazer para vocês uma visão laboratorial com olhos do imunologista, tá? Do imunologista clínico. Eu não quis falar com vocês sobre genética, não estou preocupado com alelo, não estou preocupado com variação fenotípica, não estou preocupado com doença. Tudo isso vocês fatalmente já foram orientados em outras disciplinas, mas o que eu queria deixar com vocês hoje, e é uma coisa até que relativamente simples, é uma visão clara de como é que a gente identifica isso no laboratório. Então, acho que se eu conseguir passar para vocês a diferença da ideia de uma prova direta, que é procurar o antígeno diretamente na hemácia, e da prova indireta, que é a gente identificar o anticorpo, eu me considero bastante satisfeito. E, de novo, essa é uma aula que eu estou fazendo aqui com vocês, mas eu ia ter esse bate-papo com vocês dentro do laboratório e mostrando para vocês essas pequenas variações. Eu ia levar as plaquinhas para a gente brincar no laboratório, a gente ia fazer isso também em tubo e tal, tá? Mas, gente, não é nada que seja um bicho de 7 cabeças. Isso é uma coisa que, a primeira vez que vocês entrarem num laboratório de análises clínicas, tipagem sanguínea, juro por Deus, vocês aprendem em meia hora com qualquer pessoa mostrando para vocês, porque assim, pipetar as quantidades corretas, setar a temperatura do meio onde você vai colocar a 37 graus, todos eles trabalham a 37 graus, e respeitar os tempos de agitação ou centrifugação, dependendo da técnica que vocês estiverem fazendo. Não tem segredo, tá? É uma coisa que, honestamente, o fato da gente efetivamente ter entrado num laboratório ou não vai diminuir a qualidade da formação profissional de vocês. Isso é uma coisa extremamente simples de fazer dentro de um laboratório, tá? Professor, Pois não.
não vai ter aula de laboratório mais? Ou a gente ainda vai ter uma aula prática? Patrícia, eu gostaria muito, eu estou tendo dificuldade de conseguir os reagentes para conseguir marcar a aula prática de vocês. Existe uma realidade um pouco diferente quando a gente fala em laboratórios de imunologia e de microbiologia. É diferente, por exemplo, da gente ter um laboratório de química. O laboratório de química são reagentes químicos que ficam largados numa prateleira, a gente vai lá, pega uma pipeta, mistura A, mistura B, ou a gente ir para o laboratório, pegar uma lâmina, colocar no microscópio, isso são coisas corriqueiras da gente fazer. As reações imunológicas, elas dependem de reagentes que normalmente o prazo de validade é pequeno, depende de coleta de material biológico, e aí os riscos de contaminação acabam ficando maiores. O meu desespero, ainda pior do que na imuno, é na microbiologia. Na microbiologia eu preciso de bactéria, placa com meio de cultura. Honestamente, a gente não tem isso. Esses laboratórios, apesar deles existirem lá, eles não são estruturados para que a gente consiga um fluxo. Então, eu realmente estou tentando levar vocês para o laboratório para que a gente possa realizar alguma atividade. Esse tema de hoje era para a gente ter discutido dentro do laboratório. Vamos ver se, como é uma coisa de menor importância, eu estou tentando fazer uma segunda aula agora no mês de novembro, dentro do laboratório com vocês, mas aí eu estou tentando fazer uma metodologia um pouco mais legal do que simplesmente um negócio que vocês já tenham feito. Que tipagem sanguínea vocês já fizeram? Tenho certeza absoluta que vocês já brincaram com isso em outros laboratórios, já fizeram isso em outros momentos. Então, eu estou tentando separar uma metodologia diferente para levar vocês para o laboratório. Eu queria fazer uma aula prática com imunocromatografia, com testes rápidos com vocês, para que a gente pudesse identificar e saber o que está acontecendo, para a gente verificar a parte dos testes rápidos, tá? Então, se der certo, se eu conseguir que a entidade providencie todos os kits, todos os reagentes, todo o material, a gente acaba indo para o laboratório. Por enquanto, esse material ainda não chegou, por isso que eu estou postergando essas aulas. Tá? Juro que não é por má vontade minha, tá? Isso é limitação do laboratório. Tá? Entendi, espero que consiga então para a gente ir. Mas, gente, de maneira geral, essa parte aqui da imunologia clínica, a hora que vocês tiverem, que vocês passarem pelo laboratório grande que a gente terminou de ser construído agora, o laboratório de análises clínicas, essa parte da imunologia clínica é o arroz com feijão. É a primeira coisa que a gente aprende. São técnicas, olha, honestamente, Patrícia, são técnicas extremamente simples de serem realizadas. Não é nada que a gente não aprenda ali em 10, 15 minutos de bancada. São técnicas muito simples mesmo, não tem muito segredo, não. Tá ótimo, professor. Tá que na teoria tem que passar o passo a passo, né? Mas na prática é bem mais rápido. Na prática é rapidinho. Chegou, sentou ali, pipeta, não sei quanto de não sei o que, coloca tantos segundos ou tantos minutos em tal temperatura, centrifuga com tantos Gs ali, acabou. É muito mecânico, é muito fácil de fazer. Parece complicado quando a gente vai explicando o que está acontecendo, antígeno, anticorpo, liga aqui, liga ali, reação direta, indireta, vai e volta, enfim, parece que é complicado. A hora que a gente senta para fazer, é muito, muito fácil mesmo. Tá bom, professor. Obrigada, viu? Nada, imagina. Gente, alguém mais quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Caso contrário, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês que ficaram aqui comigo hoje pela... Lembrem... Professor. Pois não? Nós estou tirando uma dúvida. Quando você falou lá do IgG, você falou do vírus do HIV, quando a pessoa tem desculpa, o vírus... Seu áudio está ruim. Quando eu falei do quê? Do IgM e o IgG, sobre o vírus lá do HIV? Eu não falei de IgG e IgM na questão do vírus do HIV. Eu falei de IgG e IgM no coronavírus.
Não, mas teve uma horinha lá que você falou, não foi quem tem HIV e tal. Foi rapidinho, assim. Só Não, tirou uma. não, eu não falei, não tem IgG e IgM para HIV, tá? A gente não faz teste de IgG e IgM para HIV, porque ele não tem significativo. Uma vez que o teste positivou para o HIV, não faz sentido você testar IgG e IgM, porque não tem cura. Você sempre vai estar com aquele vírus. Então, Não, então, acho que foi isso que o senhor comentou e eu não peguei, eu acho. Não foi? talvez seja isso, porque para HIV não tem sentido fazer. A gente faz para doenças que a gente pega e cura. E aí o IgG e o IgM mostram para a gente se teve, não teve, curou, não curou. Certo? Para tudo isso. Sim, sim. No HIV, Eu fiquei só curiosa nessa questão. Acho que o senhor comentou e eu não peguei assim, depois eu fiquei na mente. Mas é verdade, faz sentido, né? Porque se não tem cura, não tem porquê. tem razão de saber se tem IgG ou IgM, tá? Pesquisou, acabou. Deu positivo, positivo, acabou. E para HIV, a maior parte dos testes, eles não são feitos nem procurando anticorpo, é feito procurando antígeno do próprio vírus. A gente encontra o antígeno viral mesmo, a gente não procura IgG, a gente procura o próprio vírus. Não, beleza, é interessante, é só isso mesmo. Obrigada. Imagina, que isso. Valeu, professor. Tô saindo, vou descansar um pouco, porque a noite foi nada. Vai lá, meu querido, descansa um pouco, então. Valeu, um abraço, professor. Valeu, um abraço. Gente, eu vou interromper aqui a gravação. Alguém ainda quer fazer alguma